Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A coordenação geral do SINTRN esteve presente na reunião do Conselho Nacional de Entidades da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, realizada em Brasília. O encontro produziu movimentações que envolvem desde o próximo piso salarial do magistério até a implantação de creches para atender as famílias mais necessitadas. O coordenador geral do SINTRN, professor Bruno Vital, fala agora sobre o resultado desse último Conselho Nacional de Entidades. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos nossos telespectadores e às nossas telespectadoras, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, se você pudesse resumir, né, essa reunião do Conselho Nacional de Entidades, qual foi o foco principal, Bruno? O Conselho Nacional de Entidades reuniu as nossas entidades depois do marco que nós tivemos, que foi o processo eleitoral, que traz uma consequência muito diferenciada para a categoria. Temos um novo governo, foi eleito um novo governo, né, dentro de uma perspectiva que nós vínhamos debatendo na necessidade da gente reafirmar nossa democracia e os direitos da categoria, dos trabalhadores de modo geral. Portanto, nós conseguimos obter essa mudança, né, mas é um cenário que tem no país uma sociedade que permanece dividida, né, e que precisa ser reunificada, que precisa entender quais são as prioridades da nossa nação, um movimento, inclusive, que tem acontecido nas cidades e aqui no estado também antidemocrático, né, negando o resultado das eleições, o que traz uma certa complexidade ao cenário, mas, sobretudo, o que será feito nesse próximo período, né? Nós temos uma população empobrecida, passando fome, nós temos direitos que foram retirados, inclusive da nossa categoria, com a reforma da Previdência, né? Temos a reforma trabalhista que afetou diretamente os trabalhadores de modo geral e a gente precisa entender como é que vai ficar esse processo de reconstrução, de restabelecimento desses direitos que nós perdemos. Então, o CNE procurou compreender esse cenário para que a gente possa pensar qual será também a nossa intervenção enquanto trabalhadores da educação, quais os rumos que nós teremos nos próximos anos, né? No caso, especificamente no próximo ano. Dentro desse cenário, Bruno, uma das preocupações, né, uma preocupação anual da categoria é a questão do piso. Vocês conversaram sobre isso? Sim, sim. Fizemos esse debate entendendo que os meses de janeiro e fevereiro são prioritários na discussão junto aos municípios, junto aos estados, sobre a implantação do piso. Nós temos uma previsão que ainda vai ser atualizada agora no mês de dezembro, porque essas atualizações elas são feitas em cerca de a cada 2 meses, né? Nós tivemos uma previsão, a última previsão, que é do mês de outubro, e ela coloca o percentual de 14,24% como percentual para atualização salarial. Porém, ela deverá ser revisada ainda por uma nova portaria que vai ser feita aí pelo Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação, que vai sair no mês de dezembro e deve atualizar esse valor. Então, o valor que nós temos agora é esse, mas ele ainda está sujeito à alteração, né? E no próximo ano, como tem sido prática das nossas entidades sindicais, nós teremos uma campanha salarial. Nessa campanha salarial, mais uma vez, nós iremos lutar pela implementação desse percentual. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, né, como já é de praxe, nós vamos fazer essa disputa. Inclusive, houve uma tensão, né, com relação à participação dos movimentos, né, sociais e, sobretudo, do movimento da educação na equipe de transição do governo, não é isso? Exatamente. Nós acompanhamos no CNE, estávamos debatendo no CNE essa disputa pela presença da CNTE, que, além de estar lá representando todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação do Brasil, representava também as 46 entidades do Fórum Nacional Popular da Educação. O Fórum Nacional Popular da Educação, que é um conjunto das diversas entidades educacionais que vem fazendo o debate sobre a educação, especialmente a educação pública no Brasil, referendou o nome do presidente da CNTE como seu representante, né, para estar na equipe de transição. E foi feita uma disputa já agora
né, nesse debate da formação da equipe de transição para que a CNTE pudesse estar presente. Felizmente, já foi anunciado o nome do nosso presidente da CNTE, Helena Araújo, como membro da equipe de transição, o que significa que nós conseguimos imprimir nessa equipe de transição a nossa marca, colocar a nossa presença, ou seja, a nossa pauta, dentro das discussões do governo de transição, que está agora trabalhando no que ficou, né, de resultado para a educação do governo que está acabando e que vai também propor as medidas emergenciais para o próximo governo, quando ele começar a partir do mês de janeiro. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com Extra Classe TV. O Sinte está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do sindicato, o professor Bruno Vital, já falando sobre a luta da educação em nível nacional, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Bruno, você traçou um cenário, né, no início do programa, né, detectado, né, pelo Conselho Nacional de Entidades. Esse cenário bastante negativo para a classe trabalhadora como um todo, que é a principal usuária, né, da educação pública. Vocês pensaram nessa reunião do Conselho aí sobre o aluno, o pai do aluno, como é que fica a realidade desse segmento da escola nesse próximo ano? Então, nós discutimos financiamento da educação, né? Nesse processo discutimos as políticas educacionais, o Plano Nacional da Educação, que tem como objetivo geral, na verdade, estruturar a educação pública. Esse plano ele foi tornado lei em 2014, porém ele não foi efetivado em seguida. Era para ter sido efetivado, ter sido implantado dentro dos 10 anos seguintes, ou seja, até 2024. Se a gente pegar as metas do Plano Nacional da Educação e for fazer uma observação, vai notar que elas não foram alcançadas, né? E elas não foram alcançadas porque a gente viveu, a partir especialmente de 2016, uma política de desconstrução da educação, com redução nos investimentos na educação, né, e o descompromisso com a melhoria da qualidade da educação. Então, o próximo governo ele tem como tarefa, né, fazer com que esse plano ele possa sair do papel. Claro que já praticamente pega o fim do período da vigência do plano, porque 2024 está muito próximo, ele vai ter que pensar os próximos 10 anos, mas ter o plano que foi pensado coletivamente por diversas entidades em espaços de conferência da educação, né, onde várias entidades se reuniram, debateram, pensaram as prioridades, né, então ele é fruto de um debate social das entidades que compõem a educação, pensar esse diagnóstico que a gente vai ter, que não foi o diagnóstico positivo, e transformar esse diagnóstico em novas metas que façam com que a educação possa avançar e possa melhorar para quem precisa da escola, né? Sejam os pais, né? E aí, por exemplo, para os pais, especialmente para as mães, o plano ele previa a expansão, por exemplo, da educação infantil e das creches, o que não aconteceu na medida que estava prevista, né? O plano pensava, por exemplo, que a gente deveria ter pelo menos metade das crianças que precisam de creches atendidas até 2024. Isso não se efetivou, né? Nem nos municípios, nem por meio do auxílio dos estados, porque na verdade a creche ela é uma obrigação municipal, né? Então essa meta não foi atingida, mas ela precisa ser atingida. Então, e para isso a gente vai precisar repensar o investimento na educação, repensar essas metas para que a gente possa avançar, e é a obrigação do governo agora eleito, né, que ele possa fazer esse esforço. A nossa presença na equipe de transição tem como objetivo a observação exatamente desses fatores, desse diagnóstico que nós temos e das necessidades que nós temos para a educação,
e a priorização da educação pública, da oferta pública da educação de qualidade, né, e que atenda às necessidades que a população brasileira tem e que não foram até agora resolvidas. Bruno, a referência de qualidade na educação superior é pública, mas a referência de qualidade na educação do ensino médio e fundamental é o ensino privado. Na sua opinião, é possível que o governo Lula, esse próximo governo Lula, aproxime a qualidade da educação pública, pelo menos chegar mais próximo da qualidade da educação privada no ensino fundamental e médio? Sim, é possível. Se houver disposição, né, de investimento na educação pública e diálogo com aqueles que constroem a educação pública, por isso também a disputa que nós fizemos para estar na equipe de transição, porque quem conhece a escola é quem está na escola. E são os professores, são os funcionários que estão efetivamente na escola e que sabem a realidade da escola. A gente às vezes vê muita fala sobre a educação de pessoas que inclusive nunca passaram pela escola, né? Institutos privados, institutos que estão ligados a bancos, por exemplo, a grandes empresas. Essas pessoas não conhecem efetivamente a educação pública. Quem conhece a educação pública a fundo são aqueles que fazem ela no dia a dia, que são os professores. Então, se o governo ele conseguir encontrar, né, mecanismos de diálogo real, né, priorizar a educação e garantir o investimento, porque também a gente não vai atingir essa qualidade se a gente não tiver investimento, né, tanto nos profissionais quanto nas estruturas, né, nós poderemos alcançar um nível educacional, uma oferta educacional muito maior. Agora, a gente tem que lembrar que nós saímos de uma pandemia e que, especialmente, os alunos da escola pública, eles passaram praticamente 2 anos com muito pouca assistência ou sem assistência, né? Inclusive muitos fora da escola, porque alguns, inclusive, nem retornaram para a escola nesse período, e que isso exige um esforço ainda maior do que o esforço natural que a gente já teria que fazer. É um esforço para além daquele esforço que a gente vinha fazendo nos anos anteriores. Então, tem que ter uma vontade política muito comprometida para que a gente possa fazer com que essa qualidade ela possa avançar. Ok, vamos encerrar o programa com algumas informações, né, importantes. Saiu o contra-cheque, né, dos profissionais de educação, com algumas novidades, né, para esse mês. Eu gostaria que você falasse aí dessas conquistas, né, que fazem parte da luta do Sint. Exato, nós conseguimos agora, né, nós estamos, na verdade, recebendo, já está no contra-cheque o reajuste desse mês, agora de novembro. Esse é o penúltimo e o último será em dezembro, no percentual de 7,64%, que é correspondente à negociação do piso salarial, né? Ao mesmo tempo que entra essa parcela, não temos mais o retroativo correspondente a 15,03%, que foi dos meses de janeiro e fevereiro. Esse retroativo já não está mais no contra-cheque. E alguns professores também nos questionaram acerca da mudança de nível, que foi anunciada e implantada no dia 15 de outubro, né? Que deveria ter vindo no contra-cheque desse mês, porém o governo já informou que deverá implantar no próximo mês retroativo, no caso, implanta no mês de dezembro, retroativo ao mês de novembro. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do Sint-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Até a próxima oportunidade. O Sint-RN convoca os educadores e as educadoras da capital para a assembleia a ser realizada nesta sexta, dia 25. Será no auditório Marise Paiva do Sint-RN às 9 horas. Em pauta, a campanha salarial 2022 e 2023, prestação de contas da campanha solidária e as dívidas do município com a categoria. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A você o nosso muito obrigado pela audiência e até o domingo que vem.